Diante de tudo isso que a gente está passando para você, a nossa diretora, a Kelly Alves, deu um pulinho lá na Auto Constant e foi ver de perto de que forma, né, você pode fazer com que o seu para-choque volte também, né, novamente a ter o brilho que ele sempre teve na tela para você. Estamos aqui na Auto Constant, uma oficina especializada em recuperação de veículos, e vamos saber aqui o que vale a pena você recuperar o para-choque, você trocar. Vamos ver aqui com o Constant. Constant, quais são os problemas mais comuns assim que trazem o cliente para ver a questão da recuperação do para-choque? Os problemas mais comuns são, por exemplo, o carro quando bate, geralmente, o para-choque é uma parte de plástico muito sensível, que ele entra e volta. A base do painel geralmente empena. O cliente às vezes acha que não houve nada atrás do para-choque, que é o painel. Então o para-choque vai e vem. Muitas das vezes a gente faz a recuperação do para-choque porque, por ele ser um plástico original, uma peça original do carro, a gente dá calor na peça, reconstitui a peça para depois a gente fazer essa recuperação como de fato está aqui. Isso aqui é um exemplo, esse para-choque aqui. Esse carro bateu de frente, a gente fez a recuperação do capô e do painel dianteiro do carro. E para-choque poderia até ter sido trocado, mas quando eu faço uma avaliação e analiso que não tem necessidade de trocar, porque muitas das vezes quando ele vai para troca, a gente percebe que o cliente não quer botar um para-choque novo, original de novo, porque um original custa muito caro. Vai correr logo para onde? Para o similar. O similar ele é muito mais barato, mas só que o similar ele não tem qualidade. Quando a gente bota um similar no carro, a gente tem muito trabalho para alinhar ele dentro da peça, do local do espaço. Então a gente prefere muitas das vezes recuperar o velho, que é um para-choque original, plástico bom, a gente dá calor, faz a reconstituição do plástico, dá o acabamento com o primer e chega no resultado mais ou menos assim. Porque se você tivesse visto esse para-choque batido, você dizia, não presta. Mas aqui ele já está sendo revisado, vamos fazer o lixamento da peça e na sequência a gente vai pintar o mesmo. E o resultado geralmente surpreende muito ao meu cliente. O cliente quando olha diz, poxa, eu não acredito que ficou tão bom, eu nem imaginava, achei que não ia prestar. Constant, me diga uma coisa, esse para-choque aqui, você disse que ele bateu, não é isso? Aí tem alguns problemas também quando arranha. Quais são o momento que você mais indica dele ser trocado? Geralmente quando realmente ele parte ao meio. Parte ao meio, quebra uma metade assim, da metade para cima, quebra, ou quebra as garras que são essas partes aqui, ó. Quando quebra essas garras, muitas das vezes, às vezes não é viável você recuperar porque ele vai tá sempre dando problema naquele mesmo local. Aí você está gastando sempre com o mesmo serviço. Quanto custa, assim, em média, de diferença da troca para o reparo desse mesmo aqui? Sim. Para-choque desse, uma recuperação dessa, eu cobro 500, 600 reais para recuperar ele. Mas aí se você vai fazer a troca dele, você vai gastar com um similar, média também, uma média de 500 reais, 450, só a compra do para-choque. Mais a recuperação com um valor de 600 reais mais ou menos, vai dar 1.200 conto, uma média disso. Quer dizer, você vai gastar 500 conto para ajeitar o original, que é o aconselhável, uma peça boa, né, de qualidade, de boa qualidade, e não vai gastar dobrado o preço para botar um para-choque similar que não tem qualidade. Me diga assim, quais são os conselhos que você deixa para aquelas pessoas aí terem mais cuidado com o para-choque? A gente vai passar em quebra-mola, né? Não passar correndo, às vezes a gente até pode passar no quebra-mola sem ver ele de uma vez, passou, isso detona o para-choque, né? Porque ele dá aquele saculejo, empena a base onde segura ele, os parafusos. E também estacionamento, às vezes acontece muito de cliente chegar aqui com o carro, com o para-choque praticamente arrancado. Chega naqueles estacionamentos, às vezes tem shopping que tem aquele gelo baiano, né? Aquela base de tijolo amarelo. Você chega, você encaixa o carro lá, o seu carro muito bem entra. Na hora de sair, aquilo prende o para-choque. Você vai sair, você força. Aí arranca. Aí arrebenta todas as garras do para-choque, a gente vai ter que reconstruir. O para-choque não é mais o mesmo, a resistência já perde ali. Tem uma dúvida assim, os sensores, tem alguns carros que tem sensor. Quando dá algum problema no para-choque, isso de alguma forma danifica o sensor ou naturalmente quando vocês consertam fica do mesmo jeito? A maioria das vezes os sensores não sofrem nada, né? Porque também é aquela questão, você falou num ponto muito interessante. Tem ponto cego que o sensor não pega. E o carro termina você encostando. Eu tenho um carro aqui que vai parar agora
acho que vai para segunda-feira, uma Hilux, que o sensor não reconheceu aquele estoco de calçada. E aí arrebentou o para-choque todinho, danificou. E é nesse momento que às vezes realmente o sensor não vai acusar, mas não quer dizer que o sensor que não presta, não. A gente faz a reconstrução do para-choque, pinta e o sensor vai funcionar normalmente. Tem algum, assim, no dia a dia você recebe, lógico, muitos problemas. São vários problemas diferentes ou geralmente tem algum que é bem comum, sempre tem aquele aqui direto? Tem. HB20 são os carros que mais dá problema em para-choque. Eles quebram muito nessa hastezinha lateral, junto com o paralama, porque eles são muito frágeis. O encaixe dele é muito fino. Qualquer saculejo que dá, ele já quebra. Quando ele quebra, a gente geralmente, para não ter que trocar o para-choque, a gente faz aquela reconstrução com a cola de para-brisa, que é uma cola PU preta. Ela realmente, quando ela seca, ela parece uma borracha de sandália, ela segura bem. Então esse é um problema corriqueiro, sempre aparece assim, esse tipo de problema. Obrigada, viu? É isso aí, gente. A gente esteve aqui na oficina do Constant, né, na Auto Constant, para mostrar aqui para vocês que vale a pena sim também recuperar o seu para-choque, se você não tiver aí com condições de trocar.